Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Quero aqui trazer uma resposta. A irmã Glaucia que nos perguntou o que era o espinho na carne de Paulo. Então vamos aprender hoje? Vamos ao texto bíblico e nos diz assim, 2 Coríntios 12:7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ou esbofetear em alguns textos. Vamos ver aqui algumas suposições sobre o espinho na carne de Paulo. Muitos acreditam ser algo de natureza física, como um problema nos olhos. A gente vê isso em Gálatas 4:15, que diz: que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Também vamos ver como uma doença. Gálatas 4:13 diz: como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Vamos ver aqui também algumas suposições sobre espinho na carne de Paulo. Há especulações quanto às perseguições dos judeus a quem tanto amava. Romanos 9:3 diz: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele passou por muitas perseguições, por causa do amor ao evangelho, de pregar o evangelho, de muitas pessoas se converterem, ele sofria muito. O apóstolo Paulo passou fome, nudez, perseguições diversas, prisões, açoites, e mesmo assim ele não parava de pregar o evangelho. A gente vai ver também uma das suposições que é ainda sobre a ação constante, de inimigos, porque nós sabemos que quando pregamos a palavra, quando anunciamos a Jesus, temos os adversários, mas temos também muitos inimigos, em carne e osso, mas a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestade. E a gente vê em Filipenses 3:13 dizendo: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, não temos confiança alguma na carne. A partir de Filipenses 4:7 a gente vai ver ele relatando sobre essa ação constante de inimigos. Alguns fatos sobre o espinho na carne de Paulo. Pelo texto, nós vamos ler e entender que era de origem espiritual. E no próprio texto, a Bíblia diz que o espinho na carne era um mensageiro de Satanás. A gente também vê que tinha efeitos físicos. O espinho afetava a carne, ou seja, o corpo de Paulo de alguma forma. E terceiro, Deus permitiu. O sofrimento de Paulo tinha um propósito. Deus não o livrou do sofrimento, mas ajudou a crescer com essa experiência. E nós vamos ver quando Paulo, ele ora, pede a Deus, roga a Deus que retire esse espinho. E o Senhor diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É Deus dizendo: eu não vou retirar. Eu permiti, eu não vou retirar, mas a minha presença será constante na sua vida. E na nossa vida não é diferente também. Muitas das vezes Deus nos permite passar aquela situação, às vezes Deus não vai tirar aquela enfermidade, aquele problema, aquela afronta, mas a graça do Senhor, a presença do Senhor será constante para nós suportarmos. Isso foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E falando de espinho na carne, imagine um espinho, furar nossa carne, a dor que vai causar. E esse espinho traz a ideia de sofrimento, de dor, de humilhação. E fica uma pergunta: e quanto a cada um de nós? Temos ideia de qual é o nosso espinho na carne? Assim como o apóstolo Paulo também passou, nós também passamos, e nós também, por muitas das vezes, o Senhor permite esse espinho na carne. Esse espinho que traz sofrimento, dor e humilhação. Mas seja qual for o espinho que você tenha na carne, que você está vivenciando, o Senhor diz para você: a minha graça te basta, a minha presença te basta. E você tem que passar por isso louvando, adorando, anunciando a minha palavra, fazendo a minha obra, porque eu cuido de tudo. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida.